nosso irmão Lacimar. Gostaria de apresentar o missionário Lacimar. Ele vai se apresentar. Foi convidado da classe Geração de Adoradores. Amém? Amém. E nós conversamos com o pastor. Ele estaria passando, que é a lição dos adolescentes. Ele fala sobre missões transcultural. E eu peguei e falei, poxa, por que não para toda a igreja? Porque nós precisamos aprender, irmãos. Aí nós conversamos com o pastor e ele pegou, deu o aval dele e falou, amém, irmãos. Então passa para toda a igreja. E nós estamos aqui hoje e no domingo que vem a irmã Maria vai estar com a incumbência de trazer a lição para nós. E ela vai trazer uma parte introdutória da primeira da lição de hoje, na semana que vem, tá, irmã Maria? E depois ela vai dar continuidade. É só uma explanação rápida e depois ela dá sequência na lição da semana que vem. Tá bom? Uma tarefa, uma missão, não é uma missão impossível, né, irmão? Mas é quase impossível. Mas a irmã Maria, ela tem esse dom e sabemos que Deus vai preparar tudo. Amém? Amém. Como nós vamos receber o nosso missionário Lacimar? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós estamos recebendo um ministro de Deus e vamos dizer novamente, como nós recebemos nosso irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Continua de pé, até que o servo de Deus autorize e nos assentar. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós podem sentar. Entendendo que é um assunto de escola bíblica dominical, mas eu gostaria de ter a liberdade de ficar bem à vontade. Fora um pouco desse assunto assim de aula. Eu não quero dar uma aula, mas quero desfrutar com os santos uma porção que o Senhor tem nos dado por meio da palavra, por meio da experiência de Cristo, por meio da nossa experiência na obra nos países da África que nós passamos. Mas gostaria de convidar os jovens que estão lá atrás que pudessem vir aqui para frente. Eu acho que quanto mais próximo nós estivermos um dos outros, melhor é. Para que possamos ter uma boa compreensão, entender bem e receber o calor dos irmãos. Né? Pode estar bem próximo, não precisa. Às vezes a gente quer se esconder, não se esconde, entendeu? Entendeu? Fica aqui na frente, assim. Tá bom? Estou quase descendo daqui. Eu posso descer? Pode ficar à vontade. Posso, né? Louvado seja o Senhor. Aqui para mim tá bom. Lá em cima eu acho que é escola, né? É alguma coisa desse tipo. Então a gente quer ficar bem à vontade. Eu queria introduzir o nosso assunto concernente à obra, a testemunho, a palavra do Senhor, falando um pouco do propósito eterno de Deus. Queria dividir em três partes, né? O propósito eterno de Deus, o homem e a terra. Tá bom? 3 pontos. O propósito eterno de Deus, o homem e a terra. Você pode dizer amém, que não é proibido. Entendeu? Amém, aleluia, glória a Deus. Nada disso é proibido. Não vamos ter aqui, hoje, não vamos ter uma escola, entendeu? Vamos
entrar aqui no desfrute de Cristo. No final todo mundo vai compreender, vai desfrutar, no final nós vamos sair aqui cheio de Cristo. Isso que é importante. Tá bom? Então, dentro do propósito eterno de Deus, quando Paulo escreveu a carta a Timóteo, depois nós vamos aí mostrar o mapa, essas coisas todas, mas queria introduzir uma parte introdutória da palavra. Carta de Paulo, não sei se a nossa tradução é a mesma, mas no final nós vamos chegar no mesmo lugar. Amém ou não? Amém. 1 Timóteo, capítulo 2. Amém, igreja? Amém. Eu gosto muito de falar amém. Aleluia. Amém é Cristo. Aleluia é uma expressão de alegria, de louvor, de adoração. Amém? Vamos funcionando, né? Aqui não pode ser do lado de cá um professor e desse lado aí alunos. Vamos quebrar esse assunto hoje, entendeu? Aqui nós vamos desfrutar o Cristo e vamos funcionar, desde os mais velhos até os mais novos. Que cada um saia daqui bem compreendido no dia de hoje. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos começar no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, pois exorto, se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todo homem. Em favor dos reis, de todos que se acham revestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A tradução deve estar um pouquinho diferente, né? Os irmãos usam a corrigida e eu uso a atualizada. No final nós vamos chegar no mesmo lugar. Versículo 3 fala: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O versículo 4 é o versículo chave para a nossa comunhão, para o nosso desfrute no dia de hoje, que fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como é que está aí na tradução dos irmãos? Venham ao conhecimento da verdade. Lê todo o versículo, pode ler todo o versículo. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus, que todo homem se salve. Então, dentro do propósito eterno de Deus, Deus tem um desejo. Vamos falar, Deus tem um desejo. Deus tem um desejo. Tem uma vontade. Tem uma vontade. E tem um mistério da sua vontade. Tem um mistério da sua vontade. Então, dentro do propósito eterno de Deus, tem três coisas. Vamos lá. Qual é? Não. Desejo, vontade e o mistério da sua vontade. Então, o primeiro aspecto do propósito eterno de Deus é o desejo de Deus. Deus deseja que todo homem seja salvo. Se o desejo de Deus não é o nosso desejo, nós estamos bem enrolados. O desejo de Deus deve ser também o nosso desejo. Então, quando Paulo escreveu a sua carta a Timóteo, ele encorajou a Timóteo que Deus, dentro do seu propósito eterno, ele tem um desejo, ele tem uma vontade e ele tem um mistério da sua vontade. Glória a Deus, aleluia. Então, quando olhamos para Gênesis, nós vemos lá o propósito de Deus. Deus criou o homem e diante desse homem colocou uma árvore e um jardim. A árvore para o homem comer e o jardim para o homem viver nesse jardim.
E ali o homem tinha que cultivar e guardar. Cultivar é uma questão da vida. A vida que tinha no jardim, o homem precisava cultivar aquela vida ali no jardim. E guardar é uma questão de autoridade. O homem tinha que guardar o jardim para que o inimigo, a serpente, não entrasse no jardim. Mas não foi o que o homem conseguiu fazer. E aí nós já conhecemos a história. A serpente foi conversar lá com a Eva, né? E a Eva deu atenção. E o nosso problema começou nessa terra. O pecado entrou na humanidade. Então, dentro do propósito eterno de Deus, nós vemos a queda do homem. O homem caiu. E depois nós vemos 4 grandes quedas. E dentro do propósito eterno de Deus, nós entendemos que o homem, ele foi criado para expressar Deus. Por isso o Senhor deu uma ordem para o homem multiplicar, encher a terra e dominar. Não é encher a terra de filho, de criança, mas é encher a terra da expressão de Deus, da imagem de Deus. Então, Deus criou o homem com esse propósito, que o homem pudesse expressar Deus nessa terra. Mas o pecado entrou no homem. E o corpo que foi feito do pó da terra se tornou carne pecaminosa. Aquele corpo que era para servir a Deus, adorar a Deus, agora é carne pecaminosa. A alma, que era para expressar Deus, foi adicionado algo que se chama ego. Né? Ego. Então, o que é ego? Eu sou, eu faço, eu sei, eu sou capaz, eu sou assim, eu, por aí vai. Então foi adicionado na alma do homem. A alma do homem foi corrompida. Então o homem tem corpo, alma e espírito. O homem foi criado com 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, com a queda do homem, o corpo foi corrompido. Se tornou carne pecaminosa. A alma foi adicionada ao ego. Eu sei, eu faço, eu sou assim, eu sou bom. E o espírito ficou apagado. O espírito do homem ficou apagado. Você vê muitas pessoas andando aí, mas estão com o espírito apagado. Precisam conhecer o Senhor. Precisam ter um encontro com o Senhor. Aleluia. Então nós olhamos esse quadro da criação dentro do propósito eterno de Deus, nós vemos o homem totalmente caído nas trevas. E o que fazer com esse homem? O que fazer com esse homem que está nessa condição? Corpo, carne pecaminosa. A alma, agora corrompida. E o espírito, apagado. Tem uma solução. O Evangelho de João fala assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Nós nascemos de Deus. Quando nós nascemos de Deus? Quando nós cremos. Glória a Deus. Quando nós recebemos o Senhor. Quando nós recebemos a vida, nós cremos no Senhor. Por isso que Deus deseja que todo homem seja salvo. Aleluia. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Aleluia, Deus. E aí o Senhor veio para nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, fala que o verbo
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade e de glória. Ele veio para nós como graça. Ele veio para nós como verdade. E também veio para nós como glória. O que é a graça? É Deus em Cristo sendo dado para nós, para o nosso desfrute, para o nosso aprazimento, para a nossa alegria. Mas também Ele é verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele também é a glória. A glória é Deus sendo expresso. Deus quer ter uma expressão nessa terra. Por isso que Deus, irmãos, criou o homem. O homem ele está no centro do plano da vontade eterna de Deus. Queira ou você não queira. Talvez você não queira que esteja, mas está. Porque Deus assim quis. Uma obra-prima dessa terra é o homem. O homem é a obra-prima de Deus. Então, quando nós olhamos o propósito eterno de Deus, nós vemos que Deus tem um desejo. É o teu desejo. O desejo de Deus, nessa manhã, está no seu coração. Ou nós temos nos preocupado apenas com as nossas coisas, com as nossas casas, com nossos sonhos, com as nossas realizações, e esquecemos do desejo de Deus. Deus tem um desejo, irmão. E por causa da queda do homem, Deus quer recuperar o homem de volta para Ele mesmo. Aleluia. Por isso que Ele enviou o seu único Filho. Isaías fala, homem de dor. Era como uma raiz de uma terra seca. Olhávamos para ele e não via nele nenhuma formosura. E a Bíblia fala que pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Irmão, nessa manhã se sinta sarado pelo Senhor. Nós fomos sarados pelo Senhor. Você olha para o Senhor como que de uma raiz de uma terra seca pode sair alguma coisa boa. Ninguém que vai fazer uma plantação vai plantar numa terra seca. Mas ele foi semeado. O nosso Senhor foi semeado. A Bíblia fala, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, irmão, se morrer, produz muitos frutos. Nós somos os frutos do seu penoso trabalho. Eu sou, você é o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus. Ele foi dado para nós, irmão. Ele foi dado para nós gratuitamente. Glória a Deus. Foi dado de graça, irmão. Aleluia. Para salvar o homem, para libertar o homem do pecado e da morte. A Bíblia fala que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você deseja isso? Que o homem seja transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse é o desejo. Glória a Deus. Aleluia. Esse deve ser o nosso desejo. É o desejo de Deus, irmão. Deus tem um desejo. Propósito eterno de Deus. Amém. Não é um tema, não é um título, mas é uma realidade. Aleluia. Você pode ficar totalmente impressionado. Propósito eterno de Deus. Não, isso não é só para entender, mas é para viver. Aleluia. Nós vemos o homem totalmente na lama, nas trevas, caído,
E Deus tendo um desejo e mostrando para o homem que esse desejo é bom e aceitável diante de Deus. Aleluia. Mas às vezes a nossa casa é mais importante. A minha televisão é mais importante. Os meus sonhos que eu tenho para realizar é mais importante do que o desejo de Deus. E é maior que o desejo de Deus. Os mais velhos, amém? Com todo amor, com todo carinho, aos mais velhos. Às vezes, os mais velhos acham que não tem mais nada para fazer. É se aposentar. O sonho do mais velho é se aposentar, né? Não pegue como ofensa, né? Acho que você trabalhou a vida toda. Se aposenta, né? Mas o desejo de Deus não é te ver aposentado, irmão. A ver quer ficar aposentado. Ficou mais velho? Vamos aposentar. Aí você aposenta mesmo, aposenta o seu corpo, sua alma, o seu espírito, fica tudo aposentado. E os jovens querem conhecer o mundo. A Bíblia fala que o mundo nos odeia. E os que se fazem amigos do mundo são amigos de Deus. Então, às vezes, nós temos duas classes na igreja: os aposentados e os que amam o mundo. E o desejo de Deus? E o desejo de Deus? O mais velho trabalha, que no final da idade ele vai se aposentar, realizou o sonho. Irmão, Deus não criou o homem para isso. Deus criou o homem com um propósito, com uma vontade, com um desejo. Assim foi criado o homem. Mas nós temos muitos desejos que não se enquadram ao desejo de Deus. Não é proibido você sonhar, não é proibido você desejar várias coisas. Mas a Bíblia fala buscar o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Irmão, se alegre com o Senhor nessa manhã. Que você está nessa terra para cumprir o desejo de Deus. Muitos filhos de Deus estão nessa terra apenas para viver nessa terra e um dia ir para o céu. Irmão, isso é pobre demais. Eu vou ser bastante, enfatizar bastante. É pobre demais. O cristão foi salvo, viveu e vai para o céu. Isso é pobre. Deus tem um desejo para a vida de cada um de nós. E esse desejo está muito acima de crer no Senhor, foi salvo, foi liberto e vai para o céu. Um dia estaremos todos na glória. Esse é o limite da nossa compreensão. Mas Deus tem um desejo para o homem. É o seu desejo? A pergunta é: tem sido o seu desejo? Deus deseja que todo homem seja salvo. Como salvar esse homem? Nós recebemos o Senhor, fomos salvos, fomos regenerados, recebemos uma nova vida. Quem é que recebeu uma nova vida? Louvado seja o Senhor. Nós recebemos uma nova vida quando nós cremos no Senhor, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Recebemos uma nova vida. Agora o plano do Senhor, o seu propósito, a sua vontade deve entrar no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Você deseja nessa manhã que a vontade de Deus entre em você? Aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmão, nós concordamos com a mente, mas o coração
está longe do Senhor. Nós não devemos apenas concordar com a nossa mente, mas também com o nosso coração, com o nosso interior. O nosso interior precisa se render diante do Senhor. E aí, dentro do propósito eterno de Deus, nós vemos que Deus tem esse desejo. E esse desejo de Deus, irmão, ele vai de eternidade a eternidade. Nós vamos, até a vinda do nosso Senhor, ter que nos preocupar com o homem caído, o homem humilhado, o homem nas trevas, o homem na lama. Nós não queremos ter essa preocupação, tirar o homem do buraco, tirar o homem da sujeira, limpar um jovem, você vê lá, coitado dele. Não, esse negócio não é para mim não. Não, deixa lá. Deus tem desejo. Deus tem desejo que todo homem se salve. Não sei se os irmãos estão entendendo esse assunto, que é o assunto de Deus. O homem precisa ser salvo e chegar ao pleno conhecimento da vida. Não é só salvar o homem, tem um trabalho nesse homem. Efésios fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito. Até que todos cheguemos, irmão. Nós precisamos chegar. Então Deus quer colocar o seu desejo no nosso coração. Você acorda de manhã, o desejo de Deus está no seu coração. Você vai trabalhar, vai no ônibus, vai de carro, leva alguém contigo, o desejo de Deus está no seu coração. Alguém senta do seu lado, você conversa de tudo, menos do Evangelho. Você conversa, né? Como é que foi a Babilônia ontem? Como é que é aquela cena? Né? Seleção brasileira perdeu de novo. Esse é o nosso assunto. Ou as irmãs aqui não veem novela? Ninguém vê. Ninguém vai na televisão, ninguém vê nada. Poxa, maravilha. Babilônia não, né? Mas as outras sim, né? Também não. Amém. Deus é quem sabe, né? E aí nós entendemos que as pessoas estão do nosso lado, mas estão morrendo. O vizinho está do nosso lado, está morrendo. Eu não me dou com aquele vizinho, não gosto dele, não me suporto. Tomara que ele morra. Deus deseja, irmão, que todo homem seja salvo. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus deposita o seu encargo, o seu sentimento, o seu desejo no nosso coração, naqueles que nele creem. Aleluia. E aí o homem está do nosso lado, sofrendo, angustiado, com problema, com tribulação, com sofrimento, mas nós estamos alheio ao desejo de Deus. Porque Deus tem um desejo. E seu desejo é salvar o homem. E fazer com que esse homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quem quer ser usado pelo Senhor? Glória a Deus. Quem quer ser usado? O Senhor quer nos usar nessa terra. O Senhor não nos salvou apenas para ser filho de Deus e pronto, acabou. Não. Deus nos salvou, nos libertou, porque Ele quer nos usar nessa terra. Para sermos a sua expressão nessa terra. Para sermos a sua manifestação nessa terra. Colocar o desejo dele no nosso coração. Colocar a vontade dele no nosso coração. Colocar o mistério da sua vontade no nosso coração.
Então, irmão, o homem caiu e o Senhor preparou uma grande salvação para esse homem. Nós fomos salvos pelo Senhor. Nós fomos libertos pelo Senhor. Mas agora o Senhor quer fazer essa obra no homem. E Ele vai usar quem? Dentro da vontade de Deus, Deus quer usar a sua igreja. Aleluia. Falamos do desejo. Desejo de Deus, o que é? Qual o desejo de Deus? Que todos. Agora vamos para a vontade. A vontade de Deus, ela tem que ser feita nessa terra. Por meio de quem? A vontade de Deus vai ser feita por meio de quem? Amém? Irmão, presta atenção aqui, amém? Não se distraia. Os irmãos lá na África, quando a palavra está sendo dada, eles não se distraem, não. Tomam a palavra com muito afinco, com muito encargo, com muito sentimento. Dão atenção. Senão vocês vão me distrair aqui. A igreja, ela foi colocada nessa terra com um propósito. Irmão, você pode reunir segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a semana toda. Mas se nós não cumprirmos a vontade de Deus, não vamos fazer nada. A igreja está nessa terra para cumprir a vontade de Deus. Aleluia. Ela deve ser conhecida de todo homem. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. A igreja ela tem que cumprir a vontade de Deus na terra. Paulo falou aos irmãos em Filipos que a igreja em Filipos era cooperadora desde o primeiro dia até hoje. Uma igreja que coopera com o Senhor. Uma igreja que faz a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus para a igreja. Porque o homem caiu e com a queda a terra também foi usurpada por Satanás. Nós precisamos entregar a terra de volta para Deus. Quem vai fazer isso? É quem? Estão com medo de falar? É quem? Será que é mesmo? Será que nós temos feito isso? A igreja não está nessa terra à toa. Ela tem que cumprir o propósito de Deus. Uma igreja não é uma estrutura. E às vezes a gente entendemos até isso na mente. A igreja não é uma estrutura. Mas às vezes a gente vive como uma estrutura. Irmão, a igreja anda. A igreja vive. A Bíblia fala que a igreja é coluna, baluarte ou base da verdade. Ela sustenta uma verdade nessa terra e deve propagar esta verdade. Aleluia. Nós estamos aqui como igreja. Não, quando eu falo igreja, espero que os irmãos tenham uma compreensão. Eu não estou falando esse lugar, não. A minha compreensão ela vai mais além. A igreja ela é composta de todos os santos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Estamos aí até entendido? Então o Senhor, Ele quer usar a igreja. Ele quer usar a igreja para conquistar
de volta para Ele. E às vezes nós ficamos nessa terra lutando contra os demônios. É demônio que não acaba, demônio vai ter até a volta de Jesus. E às vezes nós ficamos como criança, como meninos, expulsa demônio daqui, tira demônio daqui, e vai demônio para aqui, e demônio para lá. Irmão, a nossa luta é contra principados e potestades e forças espirituais do mal. Você não vê. Você vê aí principado? Você vê potestade? Forças espirituais do mal. Mas eles estão sobre nós. E aí a igreja fica, expulsa demônio para cá, expulsa demônio para cá. Demônio vai ter todo dia. Esse foi o trabalho terrenal do Senhor. Onde ele não passava? Não expulsava os demônios? Expulsava. Ele não fez milagre? Ele não curou? É o que as pessoas querem hoje. Milagre, cura e libertação. Pensa que o Evangelho é só isso. O Evangelho não é só isso. Deus tem desejo. Deus tem vontade. E tem um mistério da sua vontade. Você quer saber qual é o mistério dela? Vamos chegar lá. Aleluia, Deus. Então a igreja está nessa terra para cumprir a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como que a igreja vai fazer isso? Como que a igreja vai fazer isso? É sentada? Domingo senta, sábado senta, terça senta, quarta senta, quinta senta, semana toda sentado. Reunião, mais reunião. Irmãos, entenda bem. A Bíblia fala que nós devemos reunir, mas é reunir com propósito. Glória a Deus, glória a Deus. Não é reunir sem propósito. É reunir com propósito. Aleluia. Os filhos de Deus devem reunir com propósito. A igreja deve reunir com propósito, meu irmão. De cumprir a vontade de Deus nessa terra. Por isso que Paulo, quando escreve as suas cartas às igrejas, nós vemos a igreja em Filipos, a igreja em Tessalônica, cooperando com o Evangelho, cooperando com o propósito de Deus. E nós olhamos para a Escritura de maneira distante. Quando vamos olhar para a Escritura, ficamos olhando a Escritura de maneira distante. Irmão, você tem que entrar na Escritura. A Escritura não deve ser apenas uma história. A palavra de Deus não deve ser apenas uma historinha, mas deve ser uma realidade na igreja. Aleluia. A igreja não é um sistema religioso que nós vemos por aí. A igreja é coluna e base da verdade. Ela sustenta uma verdade nessa terra. Aleluia. Às vezes, irmão, nós ficamos como criança, brincando com brinquedos. Aleluia. Com doutrina, é tanta doutrina, e o homem fica atrás. Tem uma doutrina ali, ele vai atrás. Tem outra doutrina que ele vai atrás. Tem outra doutrina que ele vai atrás. Homem das doutrinas. O Senhor está preocupado com a vida, irmão. O mais importante é a vida. E a vida está na palavra. O Senhor falou, vocês até compreendem, até entendem que a Escritura testificam de mim, mas contudo não querem vir até mim para terem vida. A igreja precisa da vida, irmão. E esse elemento da vida está na palavra. Glória a Deus. O elemento da vida está na palavra. Quando entramos na palavra, recebemos a vida. Aí nós ganhamos revelação. Revelação é ver como Deus está vendo. Nós precisamos ganhar a revelação da palavra. Aleluia.
E a igreja vai cumprir a vontade de Deus nessa terra. Mas uma igreja, ela não tem visão. Sem visão, você vai para onde, irmão? Vai para onde sem visão? O que está acontecendo nesses dias? Qual é a nossa função nesses dias? Eu não quero me misturar com o mundo. É só isso. O Senhor foi semeado no mundo, irmão. O Senhor foi semeado no mundo. A Bíblia fala, o semeador saiu a semear. A semente santa em cada coração. Ele saiu a semear. Ele é a semente. Ele é o semeador. Ele é a semente do reino que foi semeada, irmão, dentro do nosso coração. E nós fomos semeados no mundo. Essa é a função da igreja, irmão. Mas a igreja não tem visão. Visão, irmão, visão não é historinha. É visão da palavra. Oh, aleluia! Tem muita gente aí contando história. Quando falamos de visão, é visão da palavra. A igreja precisa de uma visão. Paulo, ele ganhou uma visão. Não é apenas no caminho de Damasco. Toda a visão que ele ganhou está nas 14 epístolas que ele escreveu. Porque às vezes entendemos que Paulo ganhou a visão no caminho de Damasco e a visão é só aquilo ali. Ele viu o Senhor, uma luz apareceu para ele. Quem és tu? Eu sou Jesus. A quem tu percebes? É a visão. Não. A visão tem um conteúdo. Visão celestial. Mas nós somos de uma visão celestial. A igreja precisa de uma visão celestial. Uma visão que me governa. Para cumprir o propósito de Deus. A igreja tem que cumprir a vontade de Deus. Na terra, irmão. Nós precisamos reinar hoje. Quando, irmão, o Senhor estava sendo crucificado, humilhado, ali na cruz, o Pedro, sabe o que ele viu? O que o Pedro viu? Ele viu sair sangue do céu. Sangue todo mundo vê. E João, que estava próximo, viu sair outra coisa. Água. A vida. Muito bom. Um viu sair sangue, o outro viu sair água. Mas Paulo viu além. Paulo viu principado e potestade sendo destronado. Nós temos que ver além, irmão. Ficamos nessa terra vendo o que está na nossa frente. Nós precisamos ver além. Paulo viu principados, potestade, forças espirituais do mal sendo destronadas. Aleluia. É pouca coisa, irmão? Não. Paulo viu além. Ele viu que a igreja é o corpo de Cristo. Foi o que ele viu. Ele viu que a igreja é a noiva, aquela que ama o amado, aquela que se preocupa com os interesses do seu noivo. Você vê, né? Quando jovem, né? Adolescente, o coração fica todo... Não pode ver, né? Agora eu estou apaixonado, né? 12 anos, estou apaixonado. Apaixonado de quê? Sabe o que é isso? É água suja. Água suja no coração. Aí dá a impressão que está apaixonado. Não apaixonado nada. É o mundo. Ficamos assim. Que nem jovens, adolescentes, preocupados com essas coisinhas. Que não é aquilo que o Senhor quer para a igreja.
Paulo viu além, irmãos, principados e potestades sendo destronados. Glória a Deus. Então a igreja, ela deve cumprir o propósito de Deus nessa terra. Amém? Amém. Esse aspecto da vontade de Deus é muito abrangente. Amém? Amém. Acho que por aí tá bom. Amém? Amém. Dentro do mistério de Deus, mistério da vontade de Deus, Ele quer ser o cabeça da igreja. Se eu ler aqui todos os versículos, nós vamos demorar um pouco. Então eu vou só falar. Amém? Amém. Os irmãos estão de acordo? Amém. Efésios fala, versículo 21 e 22, que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, Glória a Deus. para ser o cabeça. E o deu à igreja, o qual é o seu corpo. O que é a igreja, irmão? É o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 22, 21 e 22. Amém? O irmão pode ler se quiser, amém? Nós vamos falar, amém? Então, a igreja é o corpo. Paulo viu que a igreja é a noiva, ele viu que a igreja é o corpo, ele viu que a igreja é a família de Deus, ele viu principados e potestades, ele desprezou, ele viu o Senhor Jesus desprezando, irmão, principados e potestades. O que é que você vê, irmão? Eu te pergunto, o que é que você vê? Você consegue ver isso? Ou você consegue ver apenas uma cruz? Um homem sendo crucificado. Ele viu mais além. Então, no mistério da vontade de Deus, Ele quer fazer convergir todas as coisas em Cristo, irmão. Quer do céu, quer da terra. Tudo deve ser convergido em Cristo Jesus. Glória. Quer soberania, quer reinos, quer vontade, tudo deve estar em Cristo Jesus. Glória, aleluia. Na plenitude dos tempos, irmão. Você fica pensando que a plenitude do tempo, fica lendo esse versículo, plenitude dos tempos, plenitude do tempo. Você pensa que plenitude do tempo é quando? Não, a plenitude do tempo é fazer convergir todas as coisas em Cristo. A igreja não deve ser encabeçada pelo homem, ela deve ser encabeçada por Cristo. Isso que é o mistério da vontade de Deus. Todas as coisas, quer céu, quer terra, quer soberania, devem estar convergidas em Cristo. Aleluia. O homem deve estar em Cristo. A igreja deve estar em Cristo. Três coisas, irmão, está dentro do mistério da vontade de Deus. É o encabeçamento de Cristo, a centralidade de Cristo e a primacia de Cristo. Cristo deve ser o cabeça. Quem tem sido o cabeça na sua vida? Você pode dizer, é o meu marido. É ele que é o cabeça, em casa é ele que é o cabeça. Quando ele fala, eu nem reajo. Porque ele é o cabeça. Agora, ele também está sendo encabeçado por Cristo. Você também está sendo encabeçado por Cristo. Cristo quer ser o cabeça. Não é doutrina que Cristo é o cabeça. Ele quer ter autoridade, governo na igreja. Às vezes quem governa é o homem. O Senhor é que quer governar. Ele que quer governar. E Ele quer ter a primazia. Ele quer ser o primeiro
Senhor quer ser o primeiro na nossa vida. Ele tem sido o primeiro. Eu te pergunto, na reunião da igreja, quem que é o centro? Às vezes você diz que é Jesus. Às vezes na prática não. Então nós falamos, o Senhor deve ser o cabeça. Até ler a Escritura. Aleluia, Ele é o cabeça. E na prática? Jesus é o primeiro da minha vida, irmão. Jesus é o primeiro da minha vida. Mas quando você vai cooperar com o Senhor, ofertar para o Senhor, quem é o primeiro? São as suas vontades, os seus propósitos, os seus planos, ou é a obra do Senhor nessa terra? Quem é, irmão? Você está reunindo. Quem é o centro? Quem tem sido o centro? Será que são atividades que é o centro? Então esse assunto de mistério da vontade de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo. É colocar todas as coisas em Cristo. O assunto é grande. Amém? Amém. Então, eu fico por aqui na parte da porção da palavra. Amém? Agora nós vamos falar um pouquinho da obra do Senhor na África, onde particularmente a gente tem servido. Amém? Amém. Queria ter aberto, irmão, vários versículos, mas não dá para ficar lendo. E eu prefiro ir falando e ir avançando, porque eu sei que está lá. Amém? Amém? Amém. E então, vamos aproveitar o tempo, né? O tempo ele é muito curto, né? Mas amém. E aí, no ano de 2001, fomos servir ali no continente africano. O continente africano, quando fala de África, às vezes muitas pessoas no Brasil pensam que o continente africano, a África, é uma coisa só. Não. A África, pode pôr ali a África tem aí 54 países. Vamos estudar um pouquinho de geografia, né? Amém? Ou não amém? Amém. Esse silêncio, quando não tem amém, eu fico preocupado, entendeu? Porque amém é assim seja. Não é verdade? Então, se ninguém está concordando, eu fico desconfiado, entendeu? Então, o continente africano ele tem 54 países. E no ano de 2000, nós fomos ali servir essa parte daqui de baixo, que é o sul, ali em Angola. Não sei se está dando para ver direitinho aqui, do lado esquerdo, né? Esquerdo, né? Ali onde está o mousezinho aí. Nós fomos servir ali em Angola, no ano de 2001, e ainda com 23 anos, ainda jovem, né? Ainda sem muita experiência, mas o Senhor nos levou ali para o continente africano. Depois de eu passei por uma experiência de um aperfeiçoamento, um treinamento de 1 ano. Mas, irmão, esse treinamento era um treinamento muito prático no aspecto da palavra e no aspecto também do viver. Não era só não existia criar coisas, já que vai para a África, vamos criar coisas aqui do ambiente da... Não era assim, não. Eram situações que você vivia mesmo no treinamento, que acontecia. Se você está zangado mesmo. Ninguém vai produzir uma situação para você ficar zangado.
ou uma situação para você não ter comida. Não. Se tem comida, tem. Se não tem, nós vamos orar para ter. Era assim. Era um treinamento. Teve uma vez que nós não tínhamos mesmo comida, não. E nós fomos orar. Quando foi no outro dia, apareceu um irmão com um caminhão. Irmão, isso aqui não é historinha, não. Isso aqui é fato verídico. Apareceu um irmão com um caminhão, com legumes, com frutas, com... Olha, nós assustamos assim. Mas nós oramos. Ninguém teve que produzir. Não tinha mesmo. A comida mesmo acabou. Não é porque alguém deixou ficar sem comer, é porque não tinha mais dinheiro para comprar e acabou. Mas nós oramos e um irmão que tinha um sacolão, ele foi lá. No outro dia seguinte, irmão, nós estamos vendo o caminhão chegando. O que esse caminhão, essa hora? Hora do café que não tem café, entendeu? Hora do café que não tem café. O irmão chegou lá de manhã com o caminhão de compra. Então não precisava criar situações. As situações existiam. Então nós fomos treinados dessa maneira e fomos no ano de 2001 para especificamente Angola e dali servimos ao Senhor. Angola é um país muito parecido com o Brasil. Luanda, a capital, é muito parecido com o Rio de Janeiro. Então, praticamente você vai se sentindo em casa. Só que 2001 não é 2015. 2001, aquilo lá estava ainda debaixo de guerra, uma guerra civil de 30 anos, mais de 30 anos, onde você não poderia viajar para todas as províncias. E eu ali ainda inexperiente, aprendendo a cultura do país, a cultura das pessoas. Então, entendendo que o Senhor nos treinou, ainda jovem, e nos levou para aquele continente. Então, jovens, amém? O Senhor quer nos usar. Seja no continente, seja em outro, e seja no lugar que você vive. O Senhor quer te usar. Quer te fazer dele ministro e testemunha daquilo que você viu. Se você não viu nada, não vai poder ser nada. Mas se você viu, pode ser um ministro, uma testemunha do Senhor nessa terra. Paulo falou para o rei Agripa: ó rei Agripa, não pude ser desobediente à visão celestial. Quando você ganha uma visão, deve ser governado por essa visão. E nesse ano de 2001, eu fui governado por essa visão, e essa visão me levou para aquele continente, e ficamos ali o ano de 2001 inteiro, ali servindo ao Senhor, indo para as tribos, lá em Angola, no interior, também tem tribo, atravessar 4 horas de barco, não é barco não, é um negocinho lá pequeno, entendeu? Lá tem os crocodilos, tem essas coisas todas, mas confiando no Senhor que o crocodilo não vai atacar e nós vamos chegar no lugar que nós queremos chegar, que era lá as tribos, e nós chegávamos, levávamos o Evangelho, a salvação do Senhor, a palavra do Senhor, e as pessoas eram salvas, libertas e hoje mudadas. O Evangelho é para mudar a vida das pessoas. O Evangelho não é para reformar as pessoas. O Evangelho é para mudar as pessoas. Glória a Deus! Você fica aí, Evangelho da prosperidade, Evangelho, não sei o que, Evangelho. O Evangelho é para mudar o homem. Oh, glória! Não é para nos formar, né? Agora eu uso roupa assim porque eu sou crente. Você é pobre demais. É mudança do interior para o exterior. Não é mudar o exterior, é mudar o interior. Nós vamos mudar o interior. Às vezes nós ficamos aí como sepulcro caiado. É verdade. Muda o exterior, entendeu? Mas está longe. Os lábios estão longe, o coração está longe. O que adianta? Nós precisamos de uma mudança interna.
Irmã, vou te contar uma coisa. Você, nós precisamos de uma mudança interior. É isso que eu quero. Radical. E aí a palavra chega lá para os irmãos e a palavra vai mudando, irmão. Aquilo que eles praticavam, as pessoas praticavam do ocultismo, da bruxaria, da feitiçaria, o Senhor vai mudando. Vai deixando os pratos, as panelas, aquela confusão toda. Porque creu no Senhor, num Deus vivo e verdadeiro. Paulo falou aos Tessalonicenses que eles deixaram os ídolos. Os irmãos em Tessalônica deixaram os ídolos. E havia lá neles 3 coisas: fé, esperança e amor. Quando nós deixamos os ídolos, irmão, nós temos fé, esperança e amor. Então nós levamos isso para os irmãos. Nós não levamos doutrina. Nós não levamos, agora você tem que se mudar exteriormente. Não. Nós levamos a vida. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem nada. Mas quem tem um filho, tem a vida. É evidente, debaixo do sofrimento, debaixo de situações que o Senhor permitiu nos passar. Irmão, eu estava acostumado com o meu chuveiro. Lá é ir para o cantinho lá e tomar banho de rio. Estava acostumado com o meu chuveiro, mas lá é tomar banho de rio. Entra no rio e toma lá o seu banho. Se você quer fazer lá as outras coisas, também tem que ir no rio. Quer também se lavar, também tem que ir no rio. Então, irmão, nós às vezes ficamos aqui no Brasil falando de sofrimento. Não sabemos o que é sofrimento. Sofrimento. Eu fui na... Agora não se fala mais favela, né? É a comunidade. Eu domingo passado fui na comunidade da Rocinha. Sempre ouvi falar, mas nunca. Aquilo é um espetáculo. Nenhum arquiteto faz aquilo. Irmão, nenhum arquiteto vai fazer aquilo. Ele pode estudar em qualquer faculdade e ele não vai conseguir. Aquilo é bonito demais. Mas quem vive lá vai dizer assim: nós sofremos muito. Eu vou te dizer, irmão, cada beco, cada escada que você sobe, as pessoas têm chuveiro, tem televisão de 52 polegadas, não sei se é de 60 ou se é de quê. Aleluia! É verdade! Aleluia, Deus! Tem Sky, tem não sei se é Gatonete, se é Net, se é aquilo. E mora perto da praia. É verdade! E diz que está sofrendo. Aleluia, Deus! Está condicionando. E às vezes nem paga energia. Eu vi lá umas embolações, lá o quadro, o relógio, lá, devia ter uns 60 relógios, assim, um monte de fio. Eu falei, será de que casa é aquela daqui? Mas eu fiquei impressionado com aquele lugar. E as pessoas dizem que estão sofrendo. Não falta nada. Você quer roupa? Tem. Você quer mercado? Tem. Você quer? Tem. Tem tudo. Tem banco? Tem tudo ali, irmão. Eu fui subindo e ia subir. Eu pensei que não ia chegar nunca. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu fiquei olhando. Diz que estão sofrendo, meu Deus. Não, meu irmão mora no Morro da Babilônia. E o senhor sobe assim, quando o senhor vê uma vista linda da praia do Leblon. Sofrendo, né? Coitado. Sofrendo. É uma vista linda. Linda, né? Tá subindo. Então, quando você vai para esse lugar aí que nós percebemos a nossa condição. Eu mimadinho. Não como isso. Eu engulo, não como. Isso aqui eu não como. Lá tem que comer pior, né? Angu? Não quero não. Ovo? Não, eu quero é bife com batata frita e por aí vai.
Chega lá, não tem nada disso não. É comida da terra. E se você não experimentar as coisas da terra, é uma ofensa. E aí a gente vai aprendendo. Aprendendo a servir o Senhor, vai aprendendo a estar com os irmãos. E aí, nós, de 2001, nós entramos em Angola, fomos para vários países, como aqui Cabo Verde, aqui embaixo, né? Não, primeiramente foi Angola, África do Sul, mais embaixo, África do Sul, depois Moçambique, mais acima, onde está Moçambique, depois Quênia, mais acima aí um pouquinho, ali à direita, Quênia. Nós fomos para 5 países: Angola, África do Sul, Quênia, Moçambique e Angola. Essa etapa foi o período do ano de 2001. E depois de 2001, a partir de 2006, nós fomos para mais uns 20 países. Quer dizer, de 2001 até 2010, nós chegamos mais ou menos em 40 e poucos países da África, levando o nome do Senhor, levando a palavra do Senhor, não levando nada do homem, o nome do Senhor, palavra do Senhor, não levando o ministério de ninguém, não levando a agência de ninguém, né? Que agora, atrás de um missionário, tem uma agência. Nada disso. E aí, todos esses países aí, aí depois nós fomos lá para cima, né? A partir de 2006, saíram vários casais, quase uns 10 casais de Angola, que era a nossa, podemos dizer assim, base, para os outros países. Nós ficamos de 2001 a 2006, cuidando ali dos irmãos de Angola, Luanda especificamente, que é a capital. Depois fomos para as províncias, entramos em quase todas as províncias do país, e depois se levantou casais para ir para os países, mais de 10 casais. E aí, aí foram migrações para Cabo Verde, que está aqui na ponta, aqui em cima, lá em cima, Cabo Verde, Senegal, que está mais ao lado, Senegal é um país islâmico, um país muçulmano. Aí fomos para Guiné-Bissau, mais embaixo um pouquinho. Entramos. O Senhor entra. O Senhor entra em todo lugar da terra. Não há limites para o Senhor. Não é verdade? Não há limites. Fomos para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, nós servimos ali um ano. Eu e minha família. Amém? Também o irmão Ricardo, que está aqui, também morou em Guiné-Bissau, também serviu em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau não tem luz e não tem mais outras coisas, entendeu? É o quarto país mais pobre do mundo. Nossa. E nós falamos de sofrimento. Quem tem luz precisa ter gerador. Quem não tem gerador vive no escuro e vive há anos. A comida diária de um guinense, você pensa que é a nossa comida aqui, que tem bife, que não sei o quê, e quando falta o bife reclama. Não tem. Foi no mercado? Não. Vai! Aí começa a confusão. Começa o barulho. Mas lá não tem não, mano. Olha, é um arroz com alguma coisa lá. E Jesus é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Muito obrigada. É arroz com alguma coisa. Esse é alguma coisa. Só Jesus sabe o que é esse arroz com alguma coisa. Sabe? É um país
Sofrida, as pessoas são sofridas. Mas o Evangelho chegou até eles. Glória a Deus. Eu lembro que a gente cuidava ali de um irmão que bebia. Aí ele creu no Senhor, foi batizado, mas ainda tinha as quedinhas, né? Tem gente que... Tem pessoas, irmão, que ela é liberta no momento do batismo. Todo aquele vício foi sepultado ali. Mas tem pessoas ainda que ainda têm as manias do velho homem, né? As manias do velho homem, né? É nervoso, grita com a mulher também grita com o marido. Não, se entrar nesses detalhes aí, às vezes nós colocamos modelo de cristão, mas às vezes em casa o marido está dormindo de um lado da cama, a mulher está do outro lado. Que evangelho é esse, irmão? É um evangelho de derrota. Briga, não se reconcilia, deixa passar. Então, irmão, como é que você vai levar um evangelho que em casa, desculpa, está uma desgraça? Então, irmão, às vezes nós ficamos sustentando uma aparência de cristão, aparência de viver, e as pessoas, irmão, não conseguem nos alcançar. Às vezes nossos familiares não conseguem nos alcançar, porque nós desprezamos nossos familiares. Agora a minha família é a igreja. Não, tudo bem, irmão. Mas e os outros? E o Deus deseja? Onde fica o Deus deseja? O familiar te convida lá para um ambiente. Eu já sei. Ali não dá. Vai vir aquele primo, aquele tio, Mas aí, irmão, a gente fica desprezando as pessoas. Irmão, no continente africano, vem bebo, vem feiticeiro, vem prostituta, vem tudo, irmão. Vem drogado, vem tudo. Porque o Evangelho é o poder de Deus. É a salvação de todo aquele que crê, irmão. Aleluia. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. O Evangelho não é uma força ativa. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é uma pessoa viva. E essa pessoa entrou nesse continente, irmão, e foi devastando esse continente. Louvado seja o Senhor. Em 2006, mais de 10 casais migrando, irmão, conquistando ali aquele país. Aí depois nós fomos para Costa do Marfim, Burkina Faso, Gana, Gâmbia, Mali. Mali, irmão, você quando entra assim na divisa de Mali com Guiné-Bissau, você já sente aquele calor de tão quente que é. Nós fomos ali também para Mali. Mali, você só vê os olhinhos assim das mulheres. Você não vê mais nada a não ser o olho. O que fazer? Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus. Amém. E aí o Senhor entra, né, conquistando as pessoas, falando da palavra, falando do nome do Senhor, falando da pessoa do Senhor, o que Ele quer fazer na vida das pessoas, onde que Ele quer alcançar, o que Ele quer conquistar. E as pessoas se rendem ao amor do Senhor. As pessoas não se rendem a uma doutrina, irmão. As pessoas não se rendem a uma ordenança. As pessoas se rendem à vida. E a vida está no Filho. A vida não está no conhecimento. A vida está no Filho. E aí, nós praticamente em 2006 entramos em mais de 20 países. Países islâmicos, totalmente muçulmanos, onde o muçulmano não quer ouvir falar do Senhor. Aqui as pessoas estão abertas, irmão, a ouvir falar do Senhor, e você não fala. Irmão,
Sabe o que o Senhor nos deu? Fala para o teu irmão. Sabe o que o Senhor te deu? Uma boca. Eu vou ler um versículo aqui, amém? Ainda tem aí mais alguns minutinhos, amém? Vou ler aqui um versículo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Me ajude. É Provérbios 31, versículo 8 e 9. Não vai dizer se esse missionário vem aqui, não lê a escritura, entendeu? Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9. 8 e 9, é isso aí. O que é que fala? Pode ler, irmão. Abra a tua boca a favor do mundo, pelos direitos de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Abre o quê? Tua boca. Para quê? Para falar do vizinho. Para falar mal do marido, da irmã. Para falar mal da irmã para outra irmã. Olha, amigo, nós somos tão... Fica falando mal do irmão, da irmã para outra irmã. Se está todo mundo irmão. O Senhor nos mandou abrir a boca. O que nós vamos fazer nesses países? Abrir a boca. Vamos ler outro versículo. Não, tá ruim? Tá bom? Tá bom. Ou tá bom? Tá gostoso. Mas esse amém aí tá... Amém. Vamos ler Salmos capítulo 2. Vamos lá, estou quase chegando. Quase terminando. Salmos capítulo 2, versículo 8. Vamos ver se esse é o nosso coração. Capítulo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Amém. Vocês têm pedido, irmão? Eita, glória. Pede, irmão. Pede. Pede o quê? As nações. Mas ele fala que eu te darei. Eu te darei. Se você pedir, ele vai dar. Aleluia. O problema é que você está pedindo outras coisas. Que não tem a ver com o desejo de Deus. Que não tem a ver com a vontade de Deus. E que não tem a ver com o mistério da vontade de Deus. E aí, irmão, o Senhor nos levou para esse continente. E temos já ali 15 anos servindo nesse continente. Muitas pessoas têm sido salvas, muitas igrejas têm sido levantadas, geradas pelo Senhor, não é gerada pelo ministério de uma pessoa, não. Que às vezes a gente gosta, né? A gente gosta de dividir a glória. Um pouquinho da glória é para o Senhor. O outro pouquinho da glória. Mas quem é que o Senhor usou? O Senhor usou a mim. Já dividi um pouco da glória do Senhor para mim. Mas foi aonde? Foi no sítio tal, por meio da obra tal. Mais um pouco da glória. Mais 30% da glória para o lugar. E o Senhor falou que a glória dele... A glória é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A glória não é de homem nenhum, não. A glória é do Senhor. Aleluia. Então todo esse serviço nesse continente, cada bolinha ali significa uma coisa, mas não dá para falar tudo. Então, praticamente a gente está em mais de 44 países da África, onde tem igrejas que foram geradas, onde tem irmãos, e ao longo desses anos nós fazemos um trabalho de visitar os irmãos, revisitar os irmãos, um trabalho de aperfeiçoar os irmãos, de treinar os irmãos, de fundamentar os irmãos e de não apenas
e de fazer com que os irmãos agora exercitem o seu dom. Irmão, o Senhor nos deu um dom. O que você tem feito com o dom que o Senhor te deu? Você está negociando ou está enterrando? Silêncio. Você está negociando ou está enterrando? Nós precisamos negociar. Sabe, irmão, às vezes nós fazemos uma coisa que está no Evangelho de Mateus, fazemos o contrário. Às vezes fazemos o contrário. Aquele servo ali, ele falou: Senhor, eu sei que o Senhor é homem severo. Primeira coisa, ele sabia. Sei que o Senhor ceifa. Onde? E ajunta. O Senhor faz o quê? Ceifa e ajunta. Duas coisas que o Senhor faz muito bem. É responsabilidade dele. É ceifar e ajuntar. Né? E o que ele falou para a gente fazer que a gente não faz? Semear e espalhar. Ele nos comissionou de semear e espalhar. E nós gostamos de ceifar e de juntar. Onde tiver 300 irmãos, 500 irmãos, aí é que está bom. Mas ele não mandou fazer isso. Isso é obra do Senhor. Juntar e ceifar é obra dele. Agora, espalhar e semear é nós que temos que fazer. Que tal? Você quer juntar e ceifar ou você quer espalhar e semear? Não? Glória a Deus, aleluia. Sabe, irmão, às vezes a gente nem fala porque a gente não quer se comprometer. Se eu falar esse negócio aqui que eu quero semear e que eu quero... O irmão aqui vai ter problema. Não. Você tem que semear e tem que espalhar a semente. E aí, nós semeamos e espalhamos a semente em quase todo o continente africano. Praticamente 54 países levamos o nome do Senhor, a palavra do Senhor, e agora revisitamos esses irmãos. Próximo mês de julho, né? Nós vamos visitar os irmãos de Cabo Verde, Guiné-Bissau. Vamos lá de novo. Já deve ter uns 3 anos que não visitamos os irmãos. E São Tomé e Príncipe. Esses 3 países. Mês de agosto, nós vamos para o Congo. Congo é ali no meio, né? Congo, tem 2 Congos. Congo Democrático e o Congo Brazzaville. São 2 Congos. Então nós vamos no Congo, acho que é o Brazzaville. Amém? Os 2 Congos ali são bem juntinhos, fazem fronteira com Angola. São os nossos vizinhos. Então louvado seja o Senhor. Nós temos cooperado com o Senhor tem salvado as pessoas, tem libertado, tem edificado, tem tirado as pessoas da bruxaria, da feitiçaria, dessa confusão toda, e o Senhor tem introduzido o seu reino nessa terra. Mateus fala que, sabe, irmão, queria concluir, né, que deu 11 horas, entendeu? Deu 11 horas. Eu queria concluir com 4 coisas que Deus faz. Uma, o Senhor falou para nós: sede fecundos, multiplicar e encher a terra e dominar. Ele falou isso para quem? Para um casal. Olha, vocês têm que multiplicar, encher a terra e dominar. Segunda coisa, ele falou para os discípulos: e sereis, falou para 12 pessoas,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Terceira coisa que o Senhor falou. O Senhor só fala coisa grande, irmão. Aleluia, Deus. Nós ficamos com a nossa cabeça e nossa mente limitada. O Senhor só fala coisa grande. Como é que você vai multiplicar e encher a terra, dominar? Ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele falou mais, que está lá em Marcos, capítulo 16. Ide a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Isso é para quem fazer, irmão? Eu te pergunto, é para quem que vai fazer esse negócio? Irmão, nós ficamos estudando, nós ficamos questionando a questão daquilo que o Senhor mandou fazer. Esse final de semana vamos pregar o Evangelho. Será que o Espírito Santo te mandou? O Espírito Santo te mandou. Ele já mandou há muito tempo, irmão. O Espírito Santo te mandou. Aleluia, Deus. Nós temos que ser simples que nem essas crianças aí que entram no meio da reunião, vão sentar. É assim. Simples como as crianças. O Senhor falou, deixa vir as minhas criancinhas. Não é verdade? O Senhor não falou, deixa vir. Como é que é o reino? É como que? O reino de Deus é para as criancinhas. Tem que ser. Ele deu o exemplo das crianças, porque as crianças são simples. O reino de Deus é assim, irmão. É tomado com simplicidade. Na verdade, com simplicidade. Ir todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aí ele falou mais outra coisa. O que ele falou mais? Para os discípulos. Mateus capítulo 28. Ensinar. Ensinando. Batizando. Foi ele que falou isso. Foi ou não foi? Amém ou não amém? Amém. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vi um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quer pras nações.
eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Eis-me aqui.